Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para fazer você parar de ter medo de fantasma. Para quem está me conhecendo agora, este é o Caos Sofia, o espaço onde eu falo a respeito de magia, filosofia, esoterismo e eu busco tratar esses assuntos de maneira crítica e profunda. Se você gostaria de saber mais sobre o meu trabalho, acesse caosofia.com.br e se intere sobre os meus serviços e os meus produtos. Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco mais despojado, trazendo a minha opinião a respeito de um assunto relacionado com como as pessoas vivenciam e se relacionam com a espiritualidade e também com a magia por meio da espiritualidade, de maneira que elas se sintam amedrontadas ou assustadas com as possibilidades que existem dentro dessa relação com um território do transcendente, com um território de algo que parece que é invisível e, portanto, está além da nossa percepção e do nosso controle. Eu confesso que, por conta de eu estar muito embrenhado dentro do meio mágico, das pessoas que sabem o que estão fazendo, eu acabo perdendo um pouco o contato sobre como é encontrar pela primeira vez esses assuntos e como pode ser muito assustador se relacionar com o tema da magia e da espiritualidade pela primeira vez. A própria ideia de existirem espíritos ou existir forças sobrenaturais ou espirituais, provavelmente para a maior parte das pessoas leigas, remete àquilo que elas veem na ficção de filmes de fantasma, filmes de terror, filmes de demônios, filmes de encapetamento ou filmes de possessão, filmes de perseguição sobrenatural. E isso provoca muita angústia e muito medo. E eu preciso debater um pouco sobre a forma como, mesmo dentro do território do entendimento do conhecimento mágico, não existe uma única forma de interpretar o entendimento que nós temos sobre o que nós chamamos de fenômenos psíquicos ou fenômenos espirituais ou fenômenos mentais. Cada vertente, cada religião terá a sua maneira de interpretar esses fenômenos e terá a sua maneira de interpretar o contato com o espiritual. Algumas dessas formas de se relacionar com o espiritual podem reforçar esse sentimento de medo e de impotência perante algo que parece estar acima daquilo que é material e físico e, portanto, ser muito mais poderoso para manipular nossas vidas, de maneira a fazer como se nós fôssemos apenas fantoches dos nossos guias espirituais ou dos obsessores que querem controlar e destruir as nossas vidas. No caso do catolicismo ou do cristianismo, o território do espiritual parece segmentado entre dois lugares: o inferno e o céu. Ou seja, uma separação sobre aquilo que supostamente nós só veremos a vivenciar quando nós morrermos. Claro que existem vários cristianismos e pessoas que buscam se relacionar com forças que elas consideram como sendo do território do superior, do paraíso, ou do território do inferior, daquilo que é infernal e, portanto, denso. No kardecismo, que é basicamente uma fotocópia do cristianismo adicionado de outras ideias e de uma tentativa de cientificar a espiritualidade e o conhecimento sobre esses assuntos, também faz uma divisão parecida com essa a respeito de existirem faixas de frequência astral que são muito próximas do físico e, portanto, são muito densas e são muito pesarosas, como o território do umbral, que é o inferno 2.0. E também existiriam colônias ou espaços astrais mais elevados, onde, dentro do conceito mais cientificista do kardecismo, seriam como diferentes faixas de frequência de onda, que quanto mais elevado está o seu pensamento, você está numa frequência mais elevada e, por isso, ao morrer, você vai para um território mais elevado, mais sutil, menos denso, ou um território mais denso, mais pesado, onde as pessoas que não se conformaram com aquilo que aconteceu na vida delas, ou que têm pendências kármicas, vai para lá para poder sofrer e para expurgar
todos esses mazelas que elas carregavam no corpo e no espírito delas, enquanto vivas. Essa concepção kardecista de existirem faixas de frequência para as coisas pode parecer tudo muito lógico, tudo muito racional, tudo muito justificado, mas ainda assim não é uma concepção considerada científica, muito menos comprovável e muito menos como um consenso a ser adotado para pensar a nossa relação com um território que a gente viesse a chamar de transcendente ou espiritual. Existe, por exemplo, a manifestação religiosa do Japão, no Shintoísmo, que considera como se existissem espíritos, divindades, não apenas enquanto seres humanizados, personalizados, mas cada lugar, cada espaço tem o seu próprio kami. Um rio pode ter o seu próprio espírito do rio, uma floresta teria os diferentes espíritos das florestas e de cada árvore, de cada espaço, de cada lugar. Também nós temos dentro da tradição do voodoo ou do hoodoo essa ideia de que tudo tem um espírito imanente em si mesmo. Espíritos que podem ser ativados ou conjurados a partir das mecânicas daquele próprio sistema e daquela maneira específica de acreditar num contato de algo que é transcendente, mas emerge primeiro do físico e do material. Diferentes maneiras de pensar sobre o território do espiritual pode levar as pessoas a se relacionarem com esse terreno como sendo algo que está muito distante, muito além, tal qual o altar numa igreja católica está num espaço distante das pessoas que estão sentadas como meros espectadores, como meras ovelhas do pastor ou do padre. E o altar, o sagrado, está não apenas num lugar distante, na nave da igreja, mas também num lugar mais elevado. Uma elevação que determina essa sensação de que o divino, o sagrado, o espiritual está num lugar muito longínquo e distante do nosso alcance. E que nós não teríamos chance ou esperança de poder influenciar aquele espaço, mas apenas ser subjugado e influenciado por ele. No kardecismo a gente vê uma região mais intermediária dessa relação, onde pressupõe-se que o espiritual ainda rege o físico em todos os aspectos e que não existe nada que se manifeste de maneira material, física, na vida de uma pessoa ou no corpo de uma pessoa que não tenha origem num território do astral ou do espiritual. E, portanto, nós somos, na maior parte do tempo, regidos pelos espíritos obsessores que estão nos influenciando a fazer as más escolhas nas nossas vidas, ou nós estamos sendo corretamente guiados pelos nossos espíritos guias que facilitam o caminho para nós chegarmos ao nosso destino, de nós traçarmos na nossa vida as linhas que nós mesmos escrevemos enquanto espíritos antes de encarnar e que, portanto, já está tudo determinado, porém, só está determinado se a gente se esforçar para seguir com o plano de sermos espíritos de mente, coração e moral elevada. Até aqui, no escopo que eu estou explorando de alguns dos territórios da vivência religiosa e espiritual que a gente conhece no meio ocidental, percebe-se que existe sempre uma relação de submissão, de eu tenho que abaixar a cabeça para os guias, abaixar a cabeça para os espíritos, abaixar a cabeça para os orixás, abaixar a cabeça para as divindades e sempre se relacionar em pé de inferioridade em relação àquilo que é considerado do território do astral, do espiritual, do transcendente, do invisível e do imaterial. E para mim, isso pode ser parte do que faz muitas pessoas se envolverem com o território da espiritualidade, sempre com muito medo. Medo de ver espírito, medo de ver fantasma, medo de ver alguma coisa, medo de ver assombração ou mais ainda, medo de, nossa, eu posso ter um obsessor que está invadindo o meu quarto e achando que vai vivenciar por causa disso um cenário parecido com os cenários dos filmes de terror estadunidense que ela assistiu durante a sua infância e adolescência inteira.
Ou então sempre tratar com muito zelo, com muito respeito, de modo muito temeroso a sua relação e o seu vínculo com a espiritualidade, porque teme que caso ela faça qualquer coisa que desagrade esses espíritos, ela vai ter, por consequência, a sua vida completamente ferrada e destruída. E acaba que o receio de ter a sua vida ferrada e destruída se converte numa espécie de profecia autorrealizada, sobre a qual eu também já debati um pouco aqui no meu canal. A forma como, ao perceber-se como alguém que fez algo que pode trazer a ruína para si, como consequência da sua ação, você vive sobre essa crença e você manifesta esse destino, porque é como você se influenciou a se relacionar com qualquer acontecimento dentro da sua realidade e do seu mundo. Qualquer adversidade que surja, é o espírito que está vindo cobrar de mim! E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Eu, pessoalmente, busco estabelecer um outro tipo de relação com isso, que passa pelo meu entendimento, do meu conhecimento mágico. Ou seja, enquanto mago, eu busco me relacionar com a espiritualidade como algo que, sim, é um território do mundo da vida com o qual me comunico. Eu não dou um sentido muito objetivo, muito concreto para a ideia da o plano espiritual existir por conta própria e em si mesmo, e que tudo que eu faço magisticamente tem que ser trazendo alguma coisa para a espiritualidade, da espiritualidade ou do plano astral ou da luz astral, materializando as coisas na minha vida. Mas entendendo esse campo como algo com o qual eu me comunico e me relaciono, mas que existe sim um escopo e um limite para como esse plano pode me influenciar. E também estabelecer claramente um limite, um território que não pode ser invadido, ou então que caso algo invada do território da espiritualidade ou dos espíritos para me influenciar, essa influência se dará majoritariamente por uma influência dos meus estados mentais. Portanto, não é raro de eu perceber um certo ritmo de pensamentos que vem com muita frequência. Pensamentos, às vezes, que me deixam triste, ou pensamentos que me deixam angustiado, ou pensamentos que me fazem travar, me provocam bloqueios no momento do meu trabalho. Às vezes até mesmo pensamentos de insegurança. Será que eu estou falando alguma coisa que presta lá naquele canal do YouTube? Ou estou só derramando um monte de besteira na cabeça das pessoas? E com isso, eu posso decidir me relacionar com esse conjunto de pensamentos, com esse conjunto de sentimentos, como algo que eu atribuo também à ação de algo exterior, de teor transcendental e espiritual, que se vinculou comigo através desses sentimentos e reforça e retroalimenta esses pensamentos em mim. Assim eu posso levar isso para o meu círculo mágico e fazer um banimento onde eu vá banir especificamente isso que eu identifiquei do lado de fora, como espírito, como obsessor, como um treco estranho que passou por ali e grudou em mim, junto com esses sentimentos, esses pensamentos, essas ideias. E assim me livrar daquilo que estava me prendendo e me puxando para baixo. E perceber diretamente os resultados dessa ação dentro da minha vivência pessoal. Eu entendo que muitas pessoas se sentem confortáveis dentro de uma relação que a gente chamaria de uma relação religiosa, de atribuir um senso de verdade quase absoluta para aquilo que vem do território das suas experiências com a espiritualidade, de maneira a dizer que a sua vida está nas mãos dos seus guias. Eu sou apenas um médium que estou aqui para servir à vontade dos espíritos, os espíritos fazem, desfazem, eu não sou ninguém perante a eles, eu não sou ninguém perante os orixás, eu não sou ninguém perante a Deus, eu não sou ninguém perante as divindades que eu chamo para o meu círculo, eu sou apenas um veículo para a vontade das dimensões superiores, e piriri, pororó, pururu, e assim a pessoa se sente como estando num território onde ela tem o controle pelo fato do controle não estar na mão dela, que é muito curioso. Eu tenho o controle de tudo que está acontecendo, ou minha vida está sob controle, porque eu estou vivendo de acordo com o destino daquilo que foi escrito
Quando eu fui encarnar e eu fiz todo um roteiro de vida, contando não apenas as minhas vitórias, mas também as dificuldades por quais eu tinha que passar para poder enriquecer o meu caráter e passar por provas e expiações para melhorar e purificar o meu espírito. Aí não importa o que aconteça, tudo aconteceu porque era a vontade astral e espiritual, e assim eu devo aceitar. Eu entendo que adotar essa perspectiva pode ser muito interessante para as pessoas que não se sentem tendo a força ou o poder para governar a sua própria vida e se relacionar peito a peito, frente a frente, cabeça a cabeça, olho no olho, com aquilo que ela considera como sendo o território da sua vivência espiritual. Isso é coisa de mago mesmo. E eu deixo para cada pessoa decidir em que universo elas querem viver. Um universo onde elas são carregadas pelas forças superiores, ou num universo onde elas não precisam temer nenhum daimon, nenhum espírito, nenhum anjo, nenhum guia e nenhum obsessor, mas apenas aprender a como se relacionar com forças que ela reconheça de maneira exterior e também interior. Para mais ideias sobre como entender e se vincular com a prática mágica, acesse em causofia.com.br, conheça os meus cursos, conheça os meus serviços e, caso lhe interessarem, mantenham-se assinados com Causofia. E até por acaso.